Porque aí do outro lado, o presidente do PT, Edinho Silva, disse que as principais lideranças do partido, incluindo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vão ter uma missão eleitoral em 2026. Mais uma notícia que é destaque no nosso site da CNN, porque Edinho disse que a prioridade é a reeleição de Lula e a formação de palanques fortes nos estados, com ampliação aí da base parlamentar e alianças mais amplas. O petista disse ainda que um dos objetivos do PT é ampliar o arco de alianças, não só numa federação formal, mas também com o que chamou de amplo movimento democrático. O presidente do PT disse que Lula vai participar das decisões estaduais e que o partido já começou o diagnóstico eleitoral. E aí eu volto a chamar a Débora para a gente falar um pouco sobre esse diagnóstico eleitoral e de como o PT agora está começando a organizar as escolhas para o ano que vem, para governo de São Paulo, para Senado. E aí curioso é que todas elas envolvem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Exatamente, Mori. Então vamos falar agora do PT e das suas estratégias, né? A gente falando agora do campo da esquerda. Bom, em entrevista aqui à CNN, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse pra gente, assim, insistimos nessa pergunta e ele disse: não serei candidato a nada em 2026. Mas, na política, eles têm que, os aguerridos têm que cumprir missão. Nem que seja a missão de perder por menos. Vou explicar o que eu quero dizer. Bom, se Tarcísio de Freitas, qual é o raciocínio, tá? Conversando até com o presidente do PT mesmo, com outras fontes, o raciocínio é assim: se Tarcísio de Freitas não for candidato à presidência e tentar a reeleição em São Paulo, essa tentativa de reeleição de Tarcísio de Freitas em São Paulo é dada como certa. Ele está muito bem posicionado. E aí, o que precisa? Você mesmo leu. O presidente Lula, a prioridade é ter palanque forte para o presidente Lula. Horas. Não vai dar para delegar para qualquer nome. Vai perder mesmo, vamos colocar qualquer um. Não. O candidato ao governo de São Paulo, na visão de petistas, é alguém que possa perder por menos. Para não perder de tanto. Para não fazer tão feio e garantir o palanque para o presidente Lula, que não seja um palanque vexaminoso, digamos assim. Fernando Haddad teria essa capacidade? Na avaliação dos petistas, sim. É um nome ali, dizem que é o mais tucano, quando significava alguma coisa ser tucano, né? Era o mais tucano dos petistas, etc. Ele tem ali uma entrada, até como ministro da Fazenda, tem um certo diálogo em São Paulo, né? Já foi prefeito, tem ali uma história, tem uma militância, um apoio e também um recall grande ali no estado de São Paulo. Então, ele poderia, sim, ser uma possibilidade. Outra possibilidade é: caso o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin não dispute na chapa, novamente como vice-presidente, que é o que ele quer, na chapa de Lula, ele poderia, então, ser convidado para ir para esse sacrifício e ser candidato ao governo de São Paulo contra Tarcísio para perder de menos. Ok, não é o que ele quer, mas ele poderia talvez aceitar a missão e ir para o sacrifício. Neste cenário de Alckmin indo para o sacrifício no governo de São Paulo, aí Fernando Haddad poderia ser deslocado para a candidatura no Senado, para representar a esquerda no Senado. E aí são duas vagas, uma vaga ficaria para a direita, outra para a esquerda, e aí, enfim, né, a polarização aí se concretizando na disputa no Senado em São Paulo. Aí eles veem que a possibilidade de Fernando Haddad se eleger para o Senado é maior. Ele é mais competitivo para reunir esses nomes, os apoios da esquerda. E aí, por que isso seria mais estratégico? Porque a expectativa de direita, esquerda, centro é que a direita venha muito forte no Senado, depois da eleição de 2026, e o Senado, e o Senado, por que o Senado ele é tão estratégico? Porque é lá que bom, eles, quanto maior, né, as bancadas ali, maior apoio, pode escolher o presidente do Senado, né, do seu agrado ali alinhado com a direita, e é o presidente do Senado responsável por abrir impeachment contra ministro do Supremo. Gente, parece assim uma loucura muito distante, mas não é. Isso é um plano.
Isso é um plano traçado. É isso que eles querem. Vamos, a direita diz, vamos aumentar ainda mais, focar muito no Senado, aumentar a bancada da direita no Senado para nós fazermos o nosso nome na presidência do Senado e manter ali aquela ameaça de abrir, então, um impeachment contra ministro do Supremo, Muriel. É isso, são estratégias, né, que agora passam a acontecer, os partidos se mobilizando justamente pensando, se eu não consigo a presidência, aí pelo menos eu tenho o Senado, que a gente sabe o poder que tem também.